O presidente em exercício do Vasco, Sr. Carlos Osório, deu entrevista ontem ao jornalista Wellington Campos, da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, sobre as infelizes declarações dadas pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, onde foi extremamente deselegante com a instituição Vasco da Gama. E se você é novo por aqui, então já se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeos novos por aqui. Ontem no programa Seleção Sport TV, o presidente do Fluminense, Sr. Mário Bittencourt, fez várias alegações falsas e infundadas sobre o desejo do Vasco de utilizar o Maracanã, e já à tarde o presidente em exercício do Vasco, Sr. Carlos Osório, rebateu as mesmas, em entrevista ao jornalista Wellington Campos da Rádio Tupi. Vamos ouvir agora o que o presidente do Vasco disse ao jornalista sobre o assunto. Olá, Wellington, um prazer estar conversando com você novamente e também com os nossos amigos aqui na nossa querida Super Rádio Tupi. Wellington, infelizmente hoje, um pronunciamento bastante deselegante do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, com relação ao Vasco da Gama. Primeiro, o presidente ou está com amnésia ou efetivamente falta com a verdade quando diz que o interesse do Vasco da Gama pelo Maracanã apenas começa quando o Vasco da Gama cria a SAF no futebol. Isso não é verdade. O presidente sabe que assim que eu e o presidente Salgado assumimos o Vasco em janeiro de 2021, procuramos tanto o Flamengo quanto o Fluminense para buscar uma parceria e mandar jogos no Maracanã e também participar de sua gestão. Colocamos na mesa uma proposta objetiva: dos 70 jogos preconizados pelo governo do estado, o Flamengo faria 35, o Fluminense 20 e o Vasco da Gama faria 15 jogos. Uma proposta generosa do Vasco da Gama, contando o tamanho do nosso clube e também da nossa torcida. Com relação à questão do jogo do último domingo, Vasco e Palmeiras no Maracanã, é inacreditável nós ouvirmos de um presidente de clube que uma única partida destruiu o gramado do Maracanã. O Flamengo e o Fluminense nessa temporada, Wellington, já jogaram mais de 20 vezes no Maracanã, mandaram mais de 20 jogos no Maracanã, quase 25 jogos no Maracanã. O Vasco da Gama, então, uma única partida destruiu o gramado, sendo que na semana anterior houve o mesmo intervalo de 24 horas num jogo do Fluminense na quarta e um outro jogo do Flamengo na quinta. O Vasco da Gama, Wellington, informou ao consórcio Maracanã, leia-se Flamengo, com 30 dias de antecedência do jogo do Palmeiras, para buscar a data no calendário, para que pudesse ser organizado o calendário com essa partida específica do Vasco da Gama. O Flamengo simplesmente não respondeu ao Vasco da Gama, não respondeu à indagação do Vasco da Gama, obrigação dele como permissionário de equipamento público. Enrolou, não respondeu, o Vasco solicitou nova resposta e o Vasco só ingressou no Poder Judiciário por não ter tido qualquer comunicação do Flamengo e do Fluminense. Nós entendíamos que tínhamos direito de jogar aquele jogo no Maracanã, o contrato dá ao Vasco esse direito, Wellington, e obviamente o calendário precisa ser ajustado para que o Vasco possa se encaixar, senão o Vasco não vai jogar nenhum jogo nunca no Maracanã. Infelizmente, tivemos que recorrer ao Judiciário, que deu razão ao Vasco, e aí, Wellington, é aquela coisa: quando você acha uma coisa e o outro acha outra coisa, e você recorre ao terceiro, no caso a Justiça, para dizer quem está certo, a Justiça disse, em primeira e em segunda instância, que o Vasco tinha o direito de jogar no Maracanã, e agora dizer que um jogo destruiu o gramado do Maracanã, quando começou o jogo, o gramado já estava destruído por conta de jogos anteriores de Flamengo e Fluminense, não é verdade. Isso é querer, infelizmente, colocar a posição de uma maneira enviesada para a população. Wellington, o Vasco da Gama tem muita responsabilidade ao tratar do tema do Maracanã. O Vasco da Gama tem sim o direito de jogar no Maracanã. O Vasco da Gama tem direito de jogar no Maracanã porque é um equipamento público e não se pode impedir parte da população do Rio de Janeiro de frequentar o Maracanã. O Maracanã, como a praia, é um equipamento público de excelência do Carioca. Como é que você vai querer barrar parte da população que construiu o estádio com seus impostos de jogar naquele equipamento? Faltou bom senso, diálogo. O Flamengo e o Fluminense acharam que não respondendo o Vasco iriam resolver o problema, quando esse problema poderia ter sido resolvido com antecedência e com bom senso. Infelizmente foi parar no Judiciário e o Judiciário disse que quem tem razão é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Jogamos no Maracanã, enfim, uma linda festa da nossa torcida, 60 mil torcedores, e batemos de quebra
o recorde de público até agora no Campeonato Brasileiro, Wellington. E aí, vascaíno, você concorda com o que o presidente Carlos Osório disse ou você acha que teria que ser em um tom mais pesado? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, mas antes não esquece de deixar seu like e de se inscrever em nosso canal. Abraços e saudações vascaínas.